E eu queria aproveitar, pedir para a produção já ir separando aí o tweet da Anne Applebaum, né, que é historiadora americana, autora do livro Crepúsculo da Democracia, que eu já comentei em artigos, já citei também o pronunciamento dela no Senado, vários artigos que eu escrevi citando uma historiadora importante que faz toda uma análise internacional, nesses últimos anos principalmente, de como os regimes vão endurecendo, as autocracias elas vão se formando, e em contraponto às democracias. E o que fazer, né, para evitar que os tiranos vão solapando a democracia por dentro e consolidando tiranias, né, como a gente tem visto em diversos lugares, e não por acaso esses ditadores, esses líderes de regimes autocráticos são aliados dessa esquerda global amiga do Hamas. E aconteceu algo interessante. Ela fez o seguinte comentário em relação a uma matéria do The Guardian, jornal britânico. Olha aí, será que os países sul-americanos chamaram de volta os embaixadores e cortaram os seus laços com a Rússia quando o exército russo destruiu a cidade de Mariupol, matando e deslocando dezenas de milhares de pessoas? Não consigo me lembrar disso acontecendo. Pode deixar aí o tweet na tela, que eu vou explicando para quem ainda não entendeu. Ela estava comentando uma matéria do The Guardian, do jornal, que estava mostrando como lideranças aqui da América do Sul estão cortando laços diplomáticos com Israel. E ela está questionando, por que não fizeram isso com a Rússia, que violou a soberania ucraniana sem, obviamente, sequer ter sido alvo de um ataque terrorista que tenha matado 1.400 russos e sequestrado 240 pessoas, que é o caso do Hamas contra os israelenses, contra os judeus. Não, por que vocês estão fazendo isso agora, cortando laços com Israel, se vocês não cortaram com a Rússia, né? Eu até complemento, pode tirar o print, produção, que quando Vladimir Putin estava na iminência de fazer a guerra, e logo depois também, já com tropas invadindo território ucraniano, várias lideranças, a do Brasil era Jair Bolsonaro, foram lá, na verdade, para negociar a manutenção do fornecimento de fertilizantes para o Brasil, do adubo para o Brasil. O Bolsonaro foi lá e passou um pano, bajulou o Putin, como outros fizeram, para manter aquela importação brasileira. E ele falou que não, que era um exagero a palavra massacre, que o Putin, como chefe de Estado, não quer fazer nada de mal. Então, tem os vídeos do Bolsonaro, a gente mostrou na ocasião, comentou e criticou a postura dele, evidentemente. Então, a matéria do Guardian, Graeb, fala assim, eu vou traduzindo aqui rapidamente os primeiros parágrafos. Vários países sul-americanos registraram protestos diplomáticos contra Israel em resposta ao seu mais recente conflito com o Hamas, com o governo de esquerda da Bolívia cortando totalmente os laços e atribuindo a sua decisão a alegados crimes de guerra e violações dos direitos humanos cometidos na faixa de Gaza. Quer dizer, esse assunto que a gente abordou ontem no programa, a Graeb está, inclusive, escrevendo a respeito. A decisão da Bolívia foi anunciada em coletiva pela ministra do governo do presidente Luiz Arce, Maria Nela Prada. Ela falou, exigimos o fim dos ataques na faixa de Gaza, que até agora custaram milhares de vidas de civis e causaram deslocamento forçado de palestinos. Quer dizer, ela fala, assim como Lula, com base nos números do Hamas. Não se tem confirmação, verificação oficial disso. Horas depois, diz a matéria, só para concluir, ela é longa, mas eu vou parar nesse terceiro parágrafo. Horas depois, os governos do Chile e da Colômbia chamaram de volta os seus embaixadores de Israel, enquanto o presidente do Brasil, olha ele aí, Lula, criticou os contínuos ataques aéreos em Gaza. Então, a Anne Applebaum estava, com base nessa matéria que ela compartilhou, criticando esse duplo padrão brasileiro. E o Lula, mesmo que fosse o Jair Bolsonaro no poder naquele momento da invasão, a invasão continua em andamento, com bombardeio, com extermínio, com episódios de tortura, que foram relatados, inclusive, pela missão especial da ONU, e o Lula segue bajulando o Vladimir Putin. Ele não levanta a voz contra o Putin, ele não levanta, ponto, a voz contra o Putin. Não é nem assim, que chegue aos pés daquilo que ele fala de Israel acusando genocídio cometido pelo Estado judeu. Ele não faz nada
contra o Putin, né? Não tem qualquer tipo de crítica mais direta. Então, Graeb, é muito ilustrativo, né, de como a esquerda global ela atua conforme os interesses do Hamas. E isso casa perfeitamente com a confissão. É isso, Felipe. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é importante que a gente continue falando da guerra da Ucrânia, né? Claro. Porque, como os próprios terroristas do Hamas andam dizendo, eles fizeram um bem à Rússia, porque, enfim, desviaram a atenção, permitiram que ela saísse da posição acuada em que ela estava e pudesse se projetar de novo como um poder global que influencia isso ou aquilo, né? Então é importante que a gente continue, não deixe a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, se perder aí na sombra dessa outra barbaridade que é o terrorismo que Israel está combatendo, né? Eu queria recomendar, fazer um pouco de propaganda da Cruzoé e recomendar para quem está nos ouvindo que procure ler os artigos do Augusto de Franco. Ele é um colaborador da Cruzoé e ele insiste muito nesse assunto. Ele gosta de usar muito os números do VIDEM, que é um instituto que tem dentro da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e que estuda a qualidade dos governos mundo afora, né? E o VIDEM chegou à conclusão, ele fez lá uma divisão dos regimes, né? E chegou à conclusão que tem 89 autocracias no mundo e só 32 democracias plenas, liberais. Entre elas, Israel. Então, Israel é uma das 32 democracias que estão em minoria no mundo. E é óbvio que dentro das autocracias a gente conta ali com Rússia e China, né? Então, esses regimes que ficam batendo palma, batendo tambor para o Putin e execrando Israel dessa maneira, estão entregando de maneira indireta a sua preferência, né? Eles estão dizendo, nós queremos ser parte deste clube. Nós achamos que o bem está do lado deste clube, das 89 autocracias. Cada vez que você elogia o Putin, ou que você elogia o Xi Jinping, que você aceita passar pano para eles, você está defendendo um mundo menos democrático, um mundo menos liberal. E vice-versa. Cada vez que você acha que Israel merece o que está acontecendo com o país, você está desejando um mundo menos democrático, um mundo menos onde a democracia tem menos oxigênio para respirar, né? Falando que a partir da reflexão do Graeb, eu estou mostrando que nos regimes autocráticos existe uma bolha de desinformação e propaganda criada com todo o autoritarismo próprio do regime, já que eles usam a máquina do Estado para reprimir a dissonância, seja de opositores, seja de jornalistas. E a gente vê, e nesse episódio Israel-Hamas é muito evidente, uma escala global da desinformação, né? E a quantidade de autocracias no mundo unidas em torno de alguns interesses escusos e sujos faz com que isso fique muito nítido aqui para a nossa análise. E, Duda, tem o papel da ONU nisso tudo, né? A gente tem comentado no site, na Cruzoé, o papel do Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, que era do Partido Socialista Português, então faz parte dessa esquerda global, que fica pregando aí o cessar-fogo de Israel como se não tivesse o direito de se defender. E, nesse momento, Israel está criticando a ONU por colocar o Irã na presidência de um conselho, de um comitê de direitos humanos. Tem até uma charge ali do sujeito da ONU, que foi publicada hoje pelo Hillel Neuer, né, da ONG UN Watch, que vigia a ONU, que é o sujeito da ONU, com uma plaquinha de ONU e flores, recebendo o representante do Irã
e atrás dele, descendo de um avião, né, tem um rastro de sangue, porque é um regime autoritário que financia o terror. E, aliás, nós estamos preparando aí a legendagem em português de vários vídeos que mostram os líderes do Hamas confessando mais uma coisa importante, né, que é o financiamento do Irã. Então, eles dizem abertamente que o Irã fornece dinheiro para a gente, fornece armas, enfim, financia a jihad. Então, assim, a gente está vivendo uma época de desinformação global em que o jornalismo independente também se torna importante e quase que uma trincheira, né, em que a gente luta. Agora é você que não clicou no microfone. Assim não dá, hein? É que eu estou acostumado a falar no estúdio, e o estúdio não tem essa coisa de ter que apertar o Claro, botãozinho, mas eu claro. aprendi, eu acho. Tamo Estou junto. fazendo escola. Tá. Mas, enfim, você falou da ONU. A ONU é uma coisa que nasceu da cabeça de presidentes dos Estados Unidos. E eram os americanos que ficavam com essa ideia o tempo inteiro, e vamos criar, e ela é criada, então, depois da Segunda Guerra Mundial, com os vencedores, né, do conflito. E aí, à medida em que a ONU vai crescendo e vai recebendo mais membros, ela fica cada vez mais parecida com o mundo, como ele é, com quase 200 membros. A gente tem 200 países no mundo, alguma coisa por aí, e aí é uma desgraça, né? A gente não pode achar que o mundo tem uma maioria de países democráticos abertos. É o contrário disso. E, aliás, as ditaduras estavam aumentando, né? Agora, esse grupo que o Graeb chamou, então, do clube, né, o clube das ditaduras, é interessante notar também, como o Felipe contou, eles têm essas práticas de desinformar a população, mas eles também vão trocando essas experiências, né? Então, assim, uma coisa que a Rússia faz, depois a Venezuela copia e a Nicarágua copia, né? Então, por exemplo, a Rússia baixa uma lei proibindo todas as ONGs de serem agentes do exterior, né? E corta tudo que é financiamento, começa a prender as pessoas. Aí depois você vê o Ortega fazendo, né? Então, assim, tem uma troca de experiências e que eles estão sendo muito eficientes em fazer isso daí, né? E aí, voltando ao texto da Anne Applebaum, que é uma escritora maravilhosa, né? Aqui na região, então, da América Latina, o que a gente teve mais recente foi a Bolívia anunciando a cortar relações com Israel, o que lá fora foi considerado uma piada, certo? A Bolívia realmente, como já disse aqui uma grande professora brasileira, a Bolívia não importa, né? Não... mas a gente já teve a Venezuela, né, da época do Chávez, e mais recentemente a gente teve o Gustavo Petro, da Colômbia, ameaçando cortar relações com Israel. Na questão da Bolívia é uma questão mais nova, porque o Petro é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, então a Colômbia tinha boas relações de Israel, e agora é que ameaça mudar. Mas falando principalmente de Venezuela e Bolívia, eles têm muita troca de acordo bilateral com a Rússia, né? Embaixadas russas enormes, trocas de inteligência, esses países dão apoio ali ao Hamas, ao Hezbollah, e a Venezuela tem ajuda da Rússia na repressão interna. Então, aquelas forças de segurança especiais que estavam perseguindo o povo que se manifestava, estavam os russos ali. Eu fui para Caracas, a última vez que eu fui, estava cheio de russo no hotel. E a Rússia vende sistemas de defesa antiaéreo e várias outras coisas para a Venezuela. Então, assim, essas ditaduras, aqui dando uma conclusão de tudo que eu falei, elas passam a experiência de uma para outra e elas se ajudam, né? E é por isso que agora elas têm essa atuação contra Israel quase que coordenada, né? Eles vão, como o Greb falou, todo mundo se alinhando rapidamente, né? Porque eles já estão alinhados, né?